Você falou um negócio hoje que, assim, caiu o chão aqui, não sei, eu não tô entendendo. O que foi? Você falou assim, que o inconsciente para você transcende... O Romanos 8, ok? Você tá falando da relação de Romanos 7 com a topografia de Freud, consciente, inconsciente, ego e de tarará. Aí você mandou essa aqui. O inconsciente transcende a existência. Ele é passado de geração em geração desde os primórdios. Quer dizer, o inconsciente... Eu fiquei pensando, o inconsciente de Braulio é um consciente do cara da caverna. Antes até. Antes de Braulio. Antes de haver Braulio, já havia inconsciente de Braulio. Aí fiquei meio assim, falei, os trogloditas eram... uga geral em mim. Humanoides. Isso. Memória celular. Isso muda a minha vida. Vai transferindo. Isso é grave. Nós não somos assim, ó, o Homo sapiens não é um ente integral até hoje. Você sabia que 6% do DNA dos habitantes do Oriente Médio são DNAs com presença de DNA forte de neandertais? 6%? 6%. Do cara, ou 6% das pessoas? 6% da população do Oriente Médio, okay. De cada 100, é 6... composta de pessoas que carregam DNA neandertal. Ok, entendi agora. Porque Homo sapiens e neandertais conviveram. Brigaram, se mataram, se odiaram, mas também transaram. Sim. A maioria das vezes em que o Homo sapiens e o neandertal transavam, não nascia nada. Era como uma mula, estéril. Mas aqui e ali havia manifestações de exceção. E aí surgiu um híbrido, que aconteceu também com o Homo erectus, que aconteceu com todos os outros humanoides, na mesma perspectiva em que houve ódio, guerra, canibalismo, desmembramento, a brutalidade inexplicável do animal. Está presente, todavia, na memória celular desse indivíduo que ganhou eu, que ganhou ego, que ganhou o loop do autorreconhecimento, da consciência pessoal. Mas isso tudo vem numa carga extraordinária que, a meu ver, só a minha opinião, eu só estou dando uma opinião, isso aqui não é nada além de uma opinião, a minha. A sua opinião. Em Adão é o primeiro Adão, Gênesis 3, é levantado, Gênesis 2, e recebe a imagem e semelhança de Deus. Aí de repente esse cara que está todo integrado com Deus, num ato de transgressão que está para além da possibilidade de uma explicação factual de como isso aconteceu na realidade, não é necessariamente porque pegou de um fruto, é alguma coisa que poderia até ser, e poderia ser qualquer outra coisa, mas é um ato de virada cognitiva. Tá. E que, ao invés de projetar esse cara para Deus, conforme era o engano, desse diálogo fantasioso que nele tinha se instalado, provocado supostamente pelo encontro dele com uma dimensão paralela, com uma inteligência paralela, chamada de a serpente, do texto, ele não cai para cima nesse sentido, ele não é projetado como Deus sereis. Ao contrário, ele, sem perder a chama, sem perder o elemento da vitalidade, da misericórdia, da presença e da imagem e semelhança de Deus que continuou e continua no homem, todavia é como a pontinha de um iceberg. Ele se abismou para dentro da besta. É por isso que ele, ao conhecer com a mente a lei, o melhor da vida, o que nos faz e deveria nos fazer humanos de verdade uns para com os outros, ele sabe isso contra ele
e encontra dentro dele uma pulsão inexplicável que Paulo chama de o pecado que habita em mim, que na minha maneira de ver, eu não sou nada além de um opinante. Tá. Na minha maneira de ver, é um acumulado dessa animalidade que perdeu a censura total da consciência. O sopro de Deus fazendo o homem levantar, agora foi abismado para dentro de uma memória antiga, celular e da própria formação psíquica doente, não doente, doente, enquanto ele estava no processo de evolução até chegar no momento em que ele é acordado pela consciência de Deus. Num ato de natureza narrativa mítico, arquetípico, simbólico, que diz então o Senhor Deus o fez do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. Ele cresceria daí para frente e o clímax disso seria se tornar um Jesus. Ok. Por isso Jesus é chamado de o segundo Adão. Jesus é aquele que não carrega dentro de si o centauro, o bicho, a acumulação animalesca. Por isso ele é nascido de mulher por obra do Espírito Santo na plenitude dos tempos. O reconhecimento de que nós somos justificados pela cruz, né? Ele de certa forma, ele altera esse abismo inconsciente construído lá. De acordo com o Evangelho, O que ele provoca nesse ambiente? Você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo entra, se derrama, escorre para dentro desse abismo do inconsciente. Ok. Espírito Santo. Jesus não diz, e vocês vão aprender, e com muito exercício, meditação e jejum, vocês vão um dia melhorar. Ele diz, não, recebereis o Espírito Santo. Algo vem e ocupa esse lugar de onde só emana prostituição, ódio, homicídio, raiva, isso e aquilo. Quando eu desisto da valorização da minha animalidade chamada de a carne aí, isso, em Romanos, a carne, quando eu desisto desse culto orgânico, a acumulação predatória que se formou em mim, e eu mortifico e me abro, mortifico essas obras pela minha decisão de obedecer à verdade do caminho humano ensinado por Jesus. Quando chega esse ponto e eu creio, o Espírito Santo me é dado. É aí que começa o processo dessa reversão crescente em mim. Ninguém chega a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém amadurece só por comportamentalismos nem por lei. Por isso, quando eu vejo toda essa guerra dos cristãos querendo mudar o mundo por legislação, é porque eles desistiram do poder de Deus, do Evangelho, que é o único que consegue produzir essa mutação. A legislação, ela apenas cria camuflagem e exacerba a explosão desse inconsciente animal, de modo que vem mais ódio, mais violência, mais maldade, mais uso, mais abuso. Tudo piora. Quanto mais a vida é regida apenas por legislação e não por consciência, pior a humanidade se torna. E a consciência melhora a existência, mas o que a transforma na direção do amor de Deus é essa rendição ao Espírito de Cristo. Que é essa decisão de dizer, eu quero ser, nesta existência, um homem de Deus.
O que não significa ser pastor, ser crente, ser nem cristão. Significa ser um homem da bondade, do amor, da justiça e da verdade. Da paz. Qualquer um que invoque isso, mesmo que o cara não saiba do Evangelho, se ele invocar isso, ele está invocando o Espírito de Cristo. Porque Cristo é assim. E o chamado do Evangelho é para eu me tornar assim. Se alguém em algum lugar, em alguma ilha perdida, mesmo sem saber de nada, invoca e deseja isso como prática para a sua vida, ele invocou o Espírito de Cristo. O Cristo. E ele recebe o testemunho de que ele transcendeu em Deus. Não importa onde essa pessoa esteja. Ela pode estar numa aldeia sem informação de nada, Não. sem cultura cristã nenhuma. Porque Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. E aí, brother? Caraca, velho. Chega. Agora, bom, Vai. tem... A maior Pedala, parte do Caio. que eu disse aqui é evangelho. Sim. Esse aspecto que eu falei de que para mim o inconsciente humano é uma acumulação muito maior do que a psicologia admitiu até hoje, Tá. é uma opinião minha. Enquanto eu pregava, eu disse, eu me dou o direito de ter essa opinião. Não estou dizendo que é uma revelação da palavra. A revelação é que em Cristo Jesus os meus pecados estão todos perdoados.